Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando aqui para pedir que os irmãos se inscrevam no canal, deixe seu gostei, comente amém se a mensagem falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, ajude o nosso projeto, também leia a descrição desse vídeo e que Deus venha te abençoar e te edificar através dessa mensagem. Deus abençoe e fique com o vídeo. Jesus, confirma mesmo, Senhor, a grande bênção, a grande vitória, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber o servo do Senhor, as palmas bem alegres e bem felizes a Jesus. Glória a Deus, pode bater palmas para o Senhor Jesus, pode bater palmas para o Senhor, porque Ele merece, porque Ele é digno de toda a honra, de toda adoração, pois somente Ele é Deus, somente Ele é Senhor de tudo e de todos. E quem crê nisso, diga glória a Deus. Mais forte, diga glória a Deus. Quem veio para adorar, diga eu vim adorar. Aleluia, glória a Deus. Pode bater palmas para o Senhor Jesus. Queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje é o prosseguimento da nossa campanha, é o segundo dia da campanha Jesus, o Eu Sou. E hoje nós vamos falar acerca da frase que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradeço também a dirigente irmã Josi por ter me concedido espaço de estar aqui. Para mim é um privilégio. Agradeço a presença de cada irmão, de cada irmã. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Abra a vossa Bíblia no Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 14. Amém? Glória a Deus. Hoje estou estreando essa Bíblia nova. Ganhei da minha Rebequinha, o amor da minha vida me deu essa Bíblia. E olha para vocês verem tanto que é bonito, irmãos. Desafios de todo homem, Bíblia de estudos bíblicos. Quero mandar um abraço, um beijo para ela, porque ela vive assistindo, amém? Glória a Deus. Abra a vossa Bíblia no Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. É tão bom, né, ter alguém que nos aproxima de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém, Jesus. Quem está procurando, diga espere por mim. A palavra do Senhor diz, Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6 diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repitam comigo, eu sou. Eu sou. Não, melhor, Jesus disse. Jesus disse. Quem disse? Jesus. Quem disse? Jesus. Jesus disse: Jesus disse. eu sou Eu sou o caminho, o caminho, a verdade a verdade e a vida. e a vida. Amém, muito obrigado. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. E a igreja diz: Amém. Senhor Jesus, diante da tua presença, eu peço perdão pelos meus pecados. Peço a tua graça, a tua misericórdia. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu desapareça e o Senhor apareça. Que eu me esvazie completamente e que o Senhor venha me encher do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode e tudo sabe. Tu és o dom de toda ciência, sabedoria e poder. Manifesta a tua graça, manifesta a tua presença. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, fala uma vez mais aos nossos corações, porque o pregador fala aos ouvidos, mas o único que tem poder para falar aos corações é somente o teu Espírito Santo.
Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, nós te imploramos, meu Pai, visita a nossa vida, a nossa frágil vida, nossa miserável vida, meu Deus, nos visita, nos transforma, meu Deus, tem misericórdia de nós, meu Pai, aquebranta o nosso coração de pedra, meu Deus, nos esvazia de todo o nosso eu, para que o Senhor venha nos encher de Ti, Senhor, meu Deus, nos ajude a tomar uma posição correta diante da Tua presença, porque o tempo está próximo, a hora é chegada, o tempo está próximo e a hora é chegada. Não há mais tempo, meu Pai, da gente brincar, não há mais tempo da gente ficar em cima do muro, ou nós somos ou nós não somos. Meu Deus, nos ajude, meu Pai, nesta noite a fazer a diferença, nesta noite a ouvir a Tua palavra e guardar na tábua do nosso coração, que haja temor, que haja sabedoria, que haja quebrantamento, que haja sinceridade, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Só que orou com fé, bate palma e dá glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Oh, Rai, te calabasterium da labaçu. Oh, glória a Deus, santo é o Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus aqui neste contexto, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, Criador dos céus e da terra, na pessoa de Jesus encarnado, Ele estava dando algumas instruções e advertindo os discípulos acerca das coisas que iriam acontecer em diante. Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua morte. Jesus estava premeditando a sua morte. Ele disse que iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que a hora dele estava chegando. Jesus estava predizendo também sobre a traição de Judas. Jesus também prediz sobre a negação de Pedro. Quando Deus sendo Jesus, ele falou que o caminho na qual ele iria, os seus discípulos não poderiam ir com ele naquele momento. Só que Pedro, irmãos, ele diz: Senhor, para onde o Senhor for, eu irei também. Só que Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu has de me negar. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, quantas vezes nós temos negado a Jesus? Quantas vezes nós temos negado Jesus na nossa vida? Quantas vezes você tem deixado Jesus de lado? Quantas vezes você tem abrido o seu coração para o mundo, mas não tem abrido o seu coração para Deus? Pedro, ele se prontificou dizendo: Senhor, onde o Senhor for, eu vou ir. Se o Senhor for na cruz, eu vou junto. Se o Senhor for na sinagoga, eu vou lá também. Mas antes do galo cantar, irmãos, Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus já estava ciente. Ele era Deus, ele era onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabia de tudo. E ele já estava preparando os seus discípulos. Jesus, uma certa feita, disse: quando o pastor das ovelhas fosse abatido, as ovelhas seriam dispersas. Quando Jesus é preso, nós vemos os discípulos amedrontados, vemos os discípulos correndo com medo e dispersando para vários cantos, e Jesus deixado sozinho para ser preso, para ser condenado e crucificado. Meus irmãos, Jesus, ele estava ali passando essas orientações para os seus discípulos, preparando eles para o seu sacrifício. Jesus, nesse contexto, no Evangelho que segundo escreveu João, no
capítulo 14, Jesus vai deixar uma mensagem de esperança para os seus discípulos. Você que deixou sua Bíblia aberta, acompanhe comigo no versículo 1. Olha o que Jesus diz: não deixem que seu coração fique aflito. Olha o que Jesus está dizendo: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo. Onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde vou. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus está dizendo que Ele iria subir para o céu, preparar lugar para nós. Ele disse: não vos deixarei órfãos, vou para o Pai preparar lugar, mas em breve eu voltarei para buscá-los, e onde eu estiver, vocês estarão comigo também. Você entende o mistério desta mensagem? Jesus está dizendo que Ele não se esqueceu da promessa da vinda dele. Jesus não se esqueceu de nós. Sabe qual é o contraste? Sabe qual é a contradição? É nós, irmãos, que esquecemos de Jesus. Jesus não se esquece dos seus. É nós que se esquecemos da palavra. É nós que se esquecemos dos ensinamentos que Jesus nos deu. É nós que se esquecemos de ser fiéis a Ele. É nós que preferimos seguir outros caminhos, outras direções, e não escolhemos seguir o caminho de Jesus. Sabe por quê? Porque o ser humano quer seguir aquilo que conforta o seu coração. O ser humano quer seguir aquilo que lhe convém. O ser humano, o homem e a mulher, quer seguir aquilo que não vai causar nele dano, que não vai causar nele renúncia nenhuma, que não vai causar nele sofrimento nenhum, porque o ser humano, ele quer fazer a própria vontade dele, mas se esqueceram da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vemos hoje um povo deixando a palavra de lado, o povo deixando a igreja de lado para seguir os seus próprios entendimentos, para seguir os seus próprios conceitos, acreditando que se seguir os seus próprios corações estarão felizes, estarão alegres, terão sucesso na vida, sendo que a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, porque aos olhos pode até parecer bom, mas o fim é morte, o fim é perdição, mas o caminho de Jesus leva para a vida eterna, o caminho de Jesus nos livra do inferno. Hoje estamos vivendo o tempo da apostasia, pessoas se apostatando da fé, pessoas se apostatando daquilo que aprenderam na igreja desde a sua meninice, desde a sua infância. Irmãos, hoje eu vejo crentes largando Jesus para ir na macumbaria, pessoas largando Jesus para ir idolatrar imagem, pessoas deixando Jesus para ir na umbanda, para ir na quimbanda, irmãos, pessoas deixando Jesus e virando apóstatas, servindo ao diabo, servindo a homens, mas deixaram de servir a Deus. Hoje nós vemos essa cena tão terrível, vivenciamos hoje uma realidade tão terrível, pessoas deixando Jesus para poder servir as suas próprias concupiscências, seus próprios entendimentos, e desviaram os ouvidos da verdade e voltaram às fábulas. Estamos vivendo tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, ingratos, profanos, idólatras, obstinados, pessoas que deixaram Deus de lado. Hoje estamos vivenciando o que Timóteo disse, que viriam tempos trabalhosos, porque o homem teria comichão no ouvido e se incomodariam em ouvir a verdade e desviariam seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas para seguir pessoas que pregam aquilo
mesmo. Não importa se 100 fala que a verdade de Deus é mentirosa, se 100 fala que o erro não é erro mais. Há pessoas que digam que hoje o mundo é outro, os tempos são outros, o que tem fazer isso, o que tem fazer aquilo. As pessoas hoje acham que a Bíblia se atualizou. Eu quero te dizer que a Bíblia não se atualiza, a Bíblia se renova. Você aceitando ou não, querendo ou não querendo, a Bíblia não muda, ela é a mesma. Há dois caminhos, céu e inferno, e o único que leva ao Pai não é Maria, o único que leva ao Pai é Jesus Cristo de Nazaré. É tempo da gente abrir a boca e gritar que a verdade continua sendo verdade. É tempo de a gente abrir a boca e gritar que Deus é o mesmo e Ele não muda. E Ele não compartilha a glória dEle com ninguém. A glória é dEle. Jesus é o único caminho e não existe outro. Versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala 3 atributos. Primeiro, eu sou o caminho. Jesus revela aos seus discípulos que Ele é a direção e Ele é o único acesso direto a Deus. Vou repetir, Jesus revela quando Ele diz, eu sou o caminho, Ele revela que Ele é a única direção e o único acesso direto a Deus. Você quer estar perto de Deus, terra? Jesus, Ele é o único acesso. Você quer estar perto do Senhor? Jesus é a única ponte. A Bíblia diz que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é a ponte que liga a criatura para o Criador. E fora de Jesus é tudo mentira, é tudo engano. Só Jesus salva, só Jesus perdoa, só Jesus liberta. E quem crê nisso, diga glória a Deus. Ele é o único veículo que conduz o ser humano a uma vida de comunhão com o Pai. Será que nós temos cultivado esta comunhão com o Pai? Porque quando Jesus diz, eu sou o caminho, caminho o quê? Cotidiano, dia a dia, rotina. Caminho é algo que é progressivo. Caminho é o que? Algo que é todos os dias. Caminho dá essa ideia, algo que é progressivo, uma rotina, um dia a dia. Então todos os dias precisamos estar neste caminho. E o caminho que leva à salvação, a gente tem a bússola, que é a palavra. A bússola é a palavra que nos leva ao caminho e o caminho que nos leva ao céu. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, Ele está dizendo, se você quer estar no caminho correto, eu sou a direção. Por quê? Porque o mundo apresenta várias opções para você seguir. O mundo apresenta vários caminhos para você andar neles. Estamos em um mundo de incertezas. Estamos em um mundo onde as pessoas andam confusas demais, não sabem o que querem da vida. E quando a pessoa não sabe o que quer, qualquer caminho é bom. Eu vou pregar. Quando a pessoa não tem aliança, quando a pessoa não tem propósito com Deus, qualquer caminho tá bom para ela, qualquer caminho tá bom para ele. É isso que o diabo gosta, é isso que o diabo quer, é distrair as pessoas do caminho certo, é desfocar as pessoas da cruz, é desfocar as pessoas de Jesus. Então ele vai enfiando vários caminhos, várias opções, para a pessoa não focar na única opção que é Jesus, não focar no único caminho que leva à salvação, que é Jesus. Hoje nós vemos pessoas que criam suas próprias regras, vemos pessoas que criam as suas próprias verdades, vemos pessoas que criam seus próprios métodos e suas próprias culturas.
e ainda querem pisar na palavra de Deus para defender o seu próprio coração, o seu próprio entendimento. Mas eu quero dizer que a palavra dele, a palavra de Deus, ela permanece. A palavra do homem falha, mas a palavra de Deus, ela permanece, ela é fiel, ela não é frustrada, ela permanece, ela se cumpre todos os dias. A palavra do homem cai por terra, mas a palavra de Deus, ela se cumpre, porque Deus é fiel. E eu quero dizer para os irmãos, para seguir esse caminho, é necessário esvaziar-nos, esvaziar do nosso eu, esvaziar-nos do nosso ego, esvaziar-nos do nosso orgulho, esvaziar-nos da nossa ignorância. É necessário haver esvaziamento, irmão. Para entrar no caminho de Jesus, tem que deixar a bagagem do mundo. Para entrar no caminho de Jesus, tem que ter renúncia. Para entrar no caminho de Jesus, nós temos que estar dispostos a obedecer a Deus, temos que estar dispostos a padecer por amor a Jesus. Não é qualquer pessoa que entra no caminho de Jesus, irmãos. A palavra do Senhor diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Preste atenção, irmão. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Jesus, ele disse: por que me chama de Senhor, se não faz o que eu digo, se não faz o que eu mando? Se nós falamos que Cristo é Senhor, nós temos que fazer o que Ele manda, nós temos que ouvir a palavra dEle, nós temos que andar como Ele andou, temos que falar como Ele falou, temos que se comportar como Ele se comportou. Nem todos que usam terno e gravata é de Deus, não. Nem todos que usam uma saia até o pé é de Deus, não. Nem todos que adoram a Deus, nem todos que pregam é de Deus, não, irmãos. Não deixa a aparência te iludir, não deixa a vitrine te iludir, não, porque ainda temos que cultivar a essência que está dentro de nós, a essência de um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Porque antes de mudar o exterior, devemos se atentar a mudar o interior, mudar o coração, mudar a mente. É isso que é andar no caminho de Jesus. É quando nós entregamos a mente e o coração no domínio dele. Ei, irmão, tem pessoas que o diabo já dominou a mente e o coração. Tem pessoas que o diabo já dominou a mente e o coração, e quando o diabo domina a mente e o coração, já era. Quando o diabo domina a mente e o coração do homem, a pessoa, ela anda no erro e não tem mais vergonha, ela não tem mais arrependimento, ela não tem mais contritação, ela não tem mais tristeza quando comete pecado diante do Senhor, porque o diabo já laçou a pessoa, o diabo já prendeu aquela pessoa. Mas ainda há uma solução. É você descer do seu salto alto, você descer do seu orgulho e buscar a graça, misericórdia. Clama pela misericórdia de Deus hoje, clama pela graça, pelo perdão de Jesus hoje, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: e quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Mas infelizmente hoje vivemos uma geração adúltera e pecaminosa, uma geração que faz o que quer, uma geração que não aceita seguir regras, uma geração que não aceita ter limites, uma geração que não aceita mais que a palavra os guie. É o mundo que quer que a palavra guie eles, e não que a palavra guie o mundo. Não que quando eu falo mundo, eu falo das pessoas, para que os irmãos entendam. Hoje as pessoas que querem que a Bíblia
irmãos. Não é nós que temos, não é a palavra que tem que se adaptar a nós. É nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus, irmão. É nós que temos que nos adaptar à palavra do Senhor. Se vós quereis seguir o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Ele diz: eu sou a verdade. Jesus, Ele é a verdade que muitos não querem mais ouvir. Jesus, Ele é a verdade que muitos não vivem mais. Jesus, Ele é a verdade rejeitada. Jesus, Ele é a verdade esquecida. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade de Jesus confronta. A verdade de Jesus vai lá no nosso ego, toca no profundo da alma. A verdade do Senhor confronta a carne. É por isso que muitos desprezam a verdade de Jesus. Porque Jesus não nos chamou para a imundícia, mas Ele nos chamou para a santificação. E a verdade dele a gente encontra na palavra. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Senhor, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Escondi a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A tua palavra vale para mim muito mais do que ouro e prata. É a palavra de Deus que muitos pisam. É a palavra de Deus que muitos não leem. As pessoas só leem o que lhes agrada, o que lhes agrada. Mas quando a palavra de Deus está confrontando, quando a palavra de Deus exorta, quando a palavra de Deus corrige, as pessoas não leem. As pessoas não leem versículos que confrontam. As pessoas não leem versículos que combatem o pecado. As pessoas só leem os versículos que falam de bênção, prosperidade. As pessoas só leem versículos que falam sobre promessas. Mas e a comunhão com Deus? E os versículos que digam, os versículos que dizem: aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me diariamente. Por quê? Por que muitos não lêem mais esse versículo? E aquele versículo que diz que a única coisa que afasta a criatura do Criador é o pecado. E aquele versículo que diz que se o homem não buscar a Deus, ele já morreu em seus pecados. Oh glória! O pecado é algo terrível, irmão. A carne é algo terrível. Se a gente não buscar o pecado para matar ele aqui, o pecado nos encontra no juízo final e nos mata. Ou a gente encontra o nosso pecado agora para matar ele, ou o pecado nos encontra no dia do juízo final e nos mata. Sabe o que acontece, irmãos? As pessoas não valorizam mais um culto como esse, que pode até nos confrontar, nos entristecer, mas opera arrependimento, opera salvação da alma. A gente para refletir e pensar: eu quero melhorar mais, eu quero buscar mais a Deus, eu quero estar mais perto do Senhor. Pode continuar falando, Jesus, porque eu quero te servir melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero estar perto de ti de forma sincera, eu quero abandonar o meu pecado. Mas quando a palavra de Deus é dita desta forma, são poucas pessoas que querem receber. Mas eu creio que aqui há corações que têm uma boa terra e estão recebendo essa palavra, e ela vai gerar frutos na tua vida. Jesus, Ele é a sabedoria suprema, irmão. Ele é a realidade divina. Como eu sempre digo, a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Se a palavra de Deus estiver por baixo,
dos livros da biblioteca, eu quero que os irmãos entendam. Se a palavra de Deus estiver por baixo dos livros em uma biblioteca, ela é a base de toda sabedoria. Se a palavra estiver no centro dos livros, ela é o centro de toda sabedoria. E se a palavra de Deus estiver em cima dos livros, ela está acima de toda sabedoria humana, está acima de toda sabedoria dos cientistas, dos filósofos, está acima de toda sabedoria, porque a palavra é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. É preciso ler mais a palavra para a gente conhecer mais o caráter de Deus. É preciso ler mais a palavra para a gente alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. É necessário ler a palavra para a gente aprender a orar melhor. E sabe qual que acontece quando a gente ora? A gente começa a alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Quando você ora, você alinha a sua vida conforme a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quem tem uma vida de oração está se alinhando com Deus. E quem tem uma vida de oração começa a se parecer com Deus. Porque quem ora anda com Deus. Quem ora tem comunhão com o Senhor. E é como Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Olha o mistério. Enoque viveu 365 anos. Um ano tem 365 dias. Então eu entendo que todos os dias precisamos buscar a presença de Deus. Todos os dias precisamos ser como a coça, ansiando pela água. Precisamos ter sede de Deus. Precisamos ter fome de Deus. Está faltando isso no nosso meio. A pessoa está com fome de Deus, sede de Deus, irmão. As pessoas hoje estão com sede em outras coisas. As pessoas hoje buscam outras coisas. E a palavra do Senhor diz: me buscais enquanto estou perto. Invocai o seu nome quando ainda se pode achá-lo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É tempo da gente alinhar nossas ações com os ensinamentos e a moral do Evangelho de Deus, irmão. Glória a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Um homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão. Aleluia. E vai para onde o vento soprar. Eu lembro deste hino tão interessante. Assim é a vida de um homem sem Deus, como a folha seca caída no chão, e vai para onde o vento levar. Você já viu uma folha seca caída no chão, irmão? Ela está onde o vento leva ela, para mais distante da sua origem. Aleluia. A gente sabe que a nossa origem é Deus, irmão. E todas as vezes que a gente deixa Deus, nós morremos. E eu não estou falando apenas de uma morte espiritual, porque corremos risco de morrermos fisicamente também, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Eu quero dizer que ainda há esperança para você que é uma folha seca. Religue-se com o Criador. Volte para a presença de Deus, porque não há outra vida a não ser em Cristo. Não há outra forma de viver a não ser em Jesus. As pessoas buscam vida em tudo nesse mundo, mas nunca sentem prazer de viver. Já percebeu? Como as pessoas que estão longe de Deus sentem tanta vontade de perder a vida, sentem tanta vontade de desviver, porque uma pessoa longe de Deus, ela não tem uma vida verdadeira. Uma pessoa longe de Deus tem um vazio tão grande dentro da alma, e ela tenta preencher isso talvez no álcool, nas drogas, na prostituição, na criminalidade, mas isso nunca satisfaz a alma que só Deus pode preencher, a alma que só Deus pode dar a vida.
quando o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Lembra lá na criação do mundo? Deus criou Adão e Eva, mas quando Deus cria Adão, Ele sopra o fôlego da vida. E o fôlego que estava dentro de Deus, agora está dentro de nós. Você entende por que nós não sabemos viver mais sem a presença de Deus? Uma vez que a gente conhece a Deus verdadeiramente, uma vez que você tem experiência com Jesus, irmão, você percebe que você fica viciado na presença de Deus. Esse vício é saudável, esse vício é benéfico. Uma pessoa viciada na palavra, viciada na presença de Deus, irmão, quando você sentiu a glória, quando você ouviu a voz de Deus, você nunca mais conseguiu viver sem ouvir essa voz, viver sem sentir essa presença. Quando você não ouve a voz de Deus, quando você não sente a presença do Senhor, você já começa a ficar preocupado, você já começa a ficar triste, você já começa a ficar angustiado, porque o teu corpo pode até se inclinar para o pecado, mas a sua alma continua gritando por Jesus, a sua alma continua gritando: Jesus, me socorre, Jesus! Jesus, me socorre! A sua alma gritando: Jesus, venha ao meu encontro, preenche o meu vazio, Jesus, muda a minha história. Jesus, hoje eu errei, me perdoa, hoje eu te entristeci, me perdoa, me dê graça. A tua alma está lá gritando, a tua alma o tempo inteiro falando com Jesus, porque o fôlego que estava em Deus agora está dentro do homem. E uma vez que você conhece a Deus, você já não consegue viver mais sem Ele. Eu sinto tanta dor, irmãos, de pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus. Eu sinto tanta dor de pessoas que estão afastados do Senhor, porque por fora parece estar felizes, mas Deus sabe como está dentro daquela pessoa. Noites de sofrimento, quando o celular, as fotografias cessam, quando os barulhos do mundo se calam, quando os amigos vão embora e a pessoa começa a lidar com seus pensamentos, quando a pessoa começa a enfrentar a sua realidade, ah, como é terrível! Ah, como é triste, irmão, quando a pessoa para e pensa: como eu estou errada, como eu queria estar na igreja, como eu queria estar agora louvando a Deus como eu louvava antigamente, como eu queria estar na igreja como eu ia todos os dias antigamente. Mas sabe por que eu sinto dó, irmão? É porque a pessoa não tem força de estar na igreja, a pessoa não tem força de renunciar ao pecado, a pessoa não tem força de voltar para a presença de Deus, porque ela, ao invés de se esforçar, ela prefere não se esforçar, ela prefere continuar pecando e pecando e pecando, ela prefere rejeitar a voz do Espírito Santo, que todos os dias insiste: volta, volta. O Espírito Santo insistindo todos os dias: volta para mim, volta para mim. Mas, irmão, se a pessoa não der lugar para Deus, não há solução, não há jeito, porque se Jesus é a vida, a pessoa só encontra vida se ela abrir o coração para Jesus. Se ela não abre o coração para Jesus, ela vai morrer em seus pecados, ela vai morrer nas suas concupiscências. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A vida de Jesus nos traz algo que o mundo luta para ter, mas não consegue: paz. Não há coisa, irmão, preste atenção no que eu vou falar. Não há nada melhor do que você deitar a sua cabeça no travesseiro com a consciência tranquila.
Não há nada melhor do que você dormir em paz, sabendo que você não deve nada para ninguém, sabendo que você está em paz com Deus, que você não está no pecado, você saber que está dormindo em paz, tranquilo. Hoje o mundo luta e guerreia por isso e não consegue, porque a paz que Jesus dá, o mundo não pode oferecer. E eu quero te dizer que essa paz Jesus tem para te oferecer, meu irmão. Viva essa paz, viva esta união com Deus, viva essa tranquilidade na presença do Senhor, igreja. Hoje vemos pessoas ansiosas, depressivas, desesperadas, tanto na correria que não tem tempo para nada mais, pessoas que perderam a paz, pessoas que não têm sossego, pessoas que estão loucas dentro da própria casa, porque não tem Jesus lá dentro, não tem Jesus do seu lado. E um lar que não tem Jesus é um lar destruído. Um coração que não tem Jesus é um coração podre, é um coração que está morrendo, irmão. Jesus quer entrar na tua vida hoje, Jesus quer entrar na tua casa hoje, mas é você que tem que abrir a porta para ele entrar. Acreditar em Jesus, viver em Jesus transforma a morte espiritual em uma conexão viva e transformadora com o divino Deus, irmão. A gente precisa ter essa conexão com Deus, irmão. Não perca essa conexão por nada, irmão. Não negocia isso com ninguém. Aleluia. Porque os prazeres da carne passam. Tem pessoas que trocam a comunhão com Deus por um momento de tempo. Pessoas que perdem famílias por causa de um momento de tempo. Pessoas que perdem ministério por causa de um momento de tempo, irmão. Hoje Deus está falando conosco para a gente não perder aquilo que é inegociável. Não negocie o seu chamado com nada. Não negocie a sua comunhão com nada desse mundo, irmão. A sua intimidade com Deus não foi comprada. Sua intimidade com Deus foi conquistada com o joelho dobrado, com jejum, com oração. Não negocia isso com nada, nem ninguém, irmão. Viva com um propósito na presença de Deus. Faça uma aliança com Deus. Sabe o que acontece, igreja? Deus deixou de ser prioridade. O reino de Deus deixou de ser prioridade. Isso é muito triste, igreja. Deus, ele virou segunda opção. Deus que é a essência da vida, Deus que é o combustível do homem, está de pé nessa terra, porque a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje Deus se tornou um gênio da lâmpada mágica. Deus tem se tornado caixa eletrônica que as pessoas só vão lá para sacar e virar as costas e só volta quando precisa de novo. Quem é Deus para você? O que Jesus representa para a tua vida? Se Jesus é tudo para você, por que você abandona Ele então? Se Deus ele é tudo para você, então por que você não obedece Ele? Se Deus ele é prioridade na tua vida, por que você coloca tudo na sua vida como prioridade acima dEle? Porque você insiste em acreditar no seu coração do que acreditar na voz do Espírito Santo. Se Deus é sua prioridade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso que você chama de vida não é vida, isso é prisão. Isso que você chama de alegria não é alegria. Isso aí é momentos que o diabo te oferece. Você sabia que existe um termo, a paz do diabo? Sabia que existe esse termo? Sabia que o diabo ele tenta deixar a pessoa
acomodada, tenta deixar a pessoa feliz em seus próprios pecados, isso se chama a paz do diabo. Porque o diabo engana tanta pessoa que mesmo ela sabendo que aquilo é errado, ela continua fazendo, pensando: se eu pedir perdão, Deus me perdoa. Ninguém está vendo, meu pastor não está vendo, a minha mãe não está vendo. E a pessoa, ela tenta se auto-sabotar. Ela tenta se auto-enganar, sabendo que aquilo que ela toca é pecado, mas continua tocando, acreditando: Deus perdoa. Ninguém está vendo, ninguém vai descobrir. Isso se chama a paz do diabo. E o diabo continua, e o diabo fala: continua. É desse jeito que eu gosto. Eu gosto desse jeito, você pregando em pecado, você estando na igreja em pecado, louvando em pecado. E é onde Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aleluia, Jesus. Tantas pessoas que hoje falam Jesus, mas o coração longe dele. As pessoas com o corpo dentro da igreja, mas a mente está longe de Jesus. As pessoas dentro da igreja, mas o coração longe dele. Ai, quantos que vão ficar aqui? Quando vai ter tanta surpresa. A palavra do Senhor diz que muitos lá no céu vão dizer: Senhor, em teu nome pregamos, curamos enfermos, expulsamos demônios. E Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não te conheço. Alamas de calabastere anda lavacaia. Alamas de calabastere. Eu finalizo a minha oportunidade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Amém, Jesus. Oramanto recalabastere anda lavacaia. Se você quer conhecer o Pai, é só por Jesus. Você quer ser salvo? Só Jesus. Você quer ser transformado? Só Jesus. Você quer conhecer a verdade? Só Jesus. Quer conhecer a vida? Só Jesus. Quer conhecer o caminho que leva ao céu? Só Jesus. Repitam comigo: só. Mais forte: só. Jesus. Só Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, fechei a minha Bíblia, palavra do Senhor. Finaliza a minha oportunidade, o segundo dia desta campanha. Jesus, o eu sou. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram até aqui ouvindo esta palavra. A forma como eu prego é esta, irmãos. Foi assim que Deus me chamou, para pregar a palavra como a palavra é. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. A palavra, irmãos, ela corta para cá e ela corta para aí também. É tempo da gente se consertar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Somos seres humanos que erra, que peca e que falha. Mas só Jesus perdoa, só Jesus restaura, só Jesus tem a graça. Amém, Jesus. Não sei qual foi a forma que você entrou aqui. Tem pessoas que podem ter entrado aqui doentes, tristes, mas Jesus tem um remédio para a tua alma. Se você crê, você vai sair daqui curado nesta noite. Se você crê, você vai sair daqui leve. Você vai sair daqui sarado, limpo de todo mal, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração.